Olá, cá estamos para mais uma apresentação e eu espero que você tenha assistido as anteriores, a primeira sobre definição de função e a segunda sobre imagem e gráfico de funções. E que principalmente você tenha tentado fazer as atividades e resolver as listas de exercício que eu disponibilizei. Não adianta muito você só assistir as apresentações e achar que com isso você vai realmente entender e aprender os conceitos. É importante que você tente mesmo praticar. Tá? A hora do exercício, a hora do erro, a hora da tentativa, essa é a hora em que o aprendizado matemático acontece de verdade. Então vamos lá, vamos começar. Né? Crescimento e decrescimento de funções. Bom, vamos começar com um exemplo. Observa a função f de r para r, cujo gráfico está representado abaixo. E repara que aí está representado, obviamente, parte do gráfico, né? Uma função de r para r, ela tem domínio aí, toda a reta dos reais, então não dá para representar, ela está cortada. Mas a gente imagina que ela mantenha mais ou menos o comportamento que está sendo apresentado aí. Em qual ou em quais intervalos você diria que essa função é crescente? Dá uma olhadinha, pensa aí com calma. O que você acha? Você diria, por exemplo, que a função é crescente no intervalo menos infinito até o 1 fechado no 1, o que está representado aí, né, em vermelho, é o pedaço da função sobre o intervalo. O que você acha? Será que a função é crescente nesse pedaço aí representado em vermelho? Pela definição que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver que essa função sim é crescente nesse intervalo, menos infinito a 1 fechado. Será que a função é crescente no intervalo menos infinito a menos 1? Né, a parte do gráfico aí, relativa a esse subconjunto aí do domínio está destacada em vermelho. Será que a função é crescente nesse pedaço aí destacado? Bom, ela vai ser crescente, né, com as definições que a gente vai ver. Será que essa função é crescente no intervalo 4 a mais infinito? Bom, parece também ser crescente, né? Pelo menos com a noção que a gente tem de crescimento e com a definição que a gente vai ver a seguir, sim, ela é crescente. Agora, você diria que essa função é crescente no intervalo menos infinito até 3? Repara aí em vermelho a parte do gráfico correspondente a esse subconjunto aí do domínio. O que você acha? De menos infinito até 3, a função só cresce? Bom, não. A gente vai ver, né, uma definição que deixa claro, né, que não. Mas dá para acreditar que nesse pedacinho aqui, né, do 1 até o 3, né, x igual a 1 até x igual a 3, ela não apenas cresce, né, ela tem uma descidinha aí. E será que a função é decrescente no intervalo 1, 4? Bom, pelo menos com a noção que a gente tem intuitiva de decrescimento, sim. E também com a definição que a gente vai ver a seguir. Mais um exemplo. Agora uma função um pouquinho diferente, com uns saltos, umas quebras. Repara que isso aí está estranho, pode parecer estranho, mas de fato é uma função, né, de domínio R. Repara que para x igual a menos 1, pode parecer que ela tem 3 valores, mas para x igual a menos 1 ela só tem um valor. Essa bolinha aqui pintada está no 2, né? Então para x igual a menos 1, a função vale 2. A bolinha que está aberta, ela não vale 1. Também ela não vale essa coisa aqui entre 2 e o 3. E para x igual a 4, o valor dela é 2. Né? A bolinha está fechada aqui. Bom, para que intervalo? Em que intervalos você diria que essa função é crescente? Em que intervalos você diria que ela é decrescente? Você diria que a função é crescente no intervalo menos infinito a menos 1? Está aí a parte do gráfico relativa a esse intervalo. Aí destacado em vermelho. E ela é crescente nesse intervalo? Com a definição que a gente vai ver, e com a noção que a gente tem de crescimento, sim, ela é crescente. Agora, acrescentando o ponto x igual a menos 1. Ih, faltou menos aqui. Acrescentando o x igual a menos 1. Será que a função é crescente nesse intervalo? Que vai do menos infinito ao menos 1? Aqui não é 1, é menos 1.
né, a parte destacada em vermelho. Sim, ela é crescente. Né? Mas tem esse ponto. Tá, nesse ponto ela dá um salto para cima. Não é difícil a gente acreditar que isso seja também crescimento. E no intervalo menos infinito a zero, será que ela é crescente? Sim. Será que a função é decrescente de 0 a 2, né, a parte representada em vermelho? Sim, né, com a definição que a gente vai ver e com a noção intuitiva de decrescimento. Agora, de 0 até 4, será que ela é decrescente? Repara que ela mantém um valor constante aqui, né? Ela mantém o mesmo valor quando x vai de 2 até 4. E aí? Será que a gente pode dizer que a função decresce de 0 a 4? Com a definição que a gente vai ver, não. Isso tem a ver com o fato de que ela não vai diminuir de valor nesse intervalo, né, do 2 ao 4. Ela até diminui aqui, né, do 0 ao 2, mas não no intervalo todo, do 0 ao 4. Agora, você diria que a função é não crescente nesse intervalo? É fácil ver, né, ou é fácil intuir ou dar um palpite de que ela não é decrescente, porque não dá para dizer que ela decresce o tempo todo. Porém, dá para dizer que ela, o tempo todo, ela não vai crescer. Ela pode ou decrescer ou se manter com o mesmo valor. Isso, né, a gente pode acreditar, pode representar aí com essa expressão não crescente. Ela tem um comportamento que ela não cresce, ela decresce ou se mantém constante. Você diria que a função é decrescente no intervalo 4 a mais infinito? Sim, é razoável acreditar que sim. E no intervalo 4 a mais infinito, acrescentando aqui esse pontinho do salto? Também, né? Do salto para baixo, ela vai diminuir. Ela vai ter uma queda vertiginosa aqui, né, quando sai do ponto, mas só vai diminuir. Bom, com todas essas perguntas que eu fiz, o tempo todo eu falei de uma certa definição que a gente vai ver a seguir. Né? Então, vamos começar agora a tentar trabalhar um pouco essa definição melhor, tentar construir um pouco essa definição de crescimento. O que seria decrescimento de uma função no intervalo? Antes uma pergunta. Você diria que ela é decrescente no intervalo 0 a mais infinito? Não, né? Pela mesma razão que ela não era decrescente de 0 a 4. Né? Do 2 ao 4 aí dá para ver que ela não decresce. Agora, você diria que ela é não crescente no 0 a mais infinito? Sim. Né? Ela pode não decrescer, mas crescer jamais nesse intervalo. Então vamos lá. Vamos agora tentar construir a definição de crescimento de uma maneira um pouquinho mais precisa, um pouco mais matemática. Aí depois que a gente tiver uma boa ideia de qual é essa definição, a gente formaliza ela, a gente escreve ela. Vamos considerar uma função de R para R, cujo gráfico está representado aí por esse traço verde. Será que nesse intervalo destacado, né, de 0,16 a 1,21, será que nesse intervalo a função f é crescente? E o que significa a função ser crescente nesse intervalo? Se a gente considerar dois pontos nesse intervalo, vamos pegar o x1, né, e o x2 pertencentes aí ao intervalo 0,16, 1,21, com x1 menor que x2. Repara que a gente vai ter, né, o valor de x cresce de x1 para x2 e o valor de f de x1 cresce, né, para f de x2. Quer dizer, se o x cresce de x1 para x2, o valor da função cresce de f de x1 para f de x2. Repara que sempre que o x2 é maior do que o x1, f de x2 será maior que f de x1. Para quaisquer x1 e x2 escolhidos, desde que x2 seja maior do que x1. Então, né, escolhendo x1 e x2 nesse intervalo, com x1 menor que x2, f de x1 é menor que f de x2. Quer dizer, o valor do x cresce de x1 para x2, consequentemente o valor da função cresce
de f de x1 para f de x2. Agora, eu poderia dizer que a função é crescente nesse intervalo 0,16 até 2. Ora, eu escolhi x1, eu escolhi x2, com o x1 menor que x2, quer dizer, o valor da função cresce de x1 para x2, e o valor do x cresce de x1 para x2, e o valor da f cresceu de f de x1 para f de x2. Então a função é crescente nesse intervalo? Dá uma olhada para ela. Dá para dizer que a função sempre cresce nesse intervalo? Eu acho que aqui não é razoável dizer que a função é crescente nesse intervalo. Ok, o valor da função cresceu de f de x1 para f de x2, pela escolha que eu fiz. Mas eu poderia ter feito outra escolha. Olha só. O valor do x cresce de x1 para x2, porém o valor da função diminui de f de x1 para f de x2. Ou seja, o aumento do x, nesse caso, está relacionado a uma redução do valor da função. Bom, no intervalo anterior, nesse intervalo aqui, eu não sei se era esse que estava escolhido, esse, acho que era, não dava para fazer uma escolha daquele tipo, né? Sempre que o x1 for menor que o x2, f de x1 vai ser menor que f de x2. E é essa a ideia de crescimento. Tá? A gente vai dizer que a função é crescente no intervalo no caso 0,16 a 1,21, porque para todos x1 e x2 nesse intervalo, sempre que x1 for menor que x2, nós tivermos f de x1 menor que f de x2. Ou seja, para todo x1, x2 no intervalo, x1 ser menor que x2 implica necessariamente que f de x1 é menor do que f de x2. Essa vai ser a definição que a gente vai trabalhar de crescimento de função no intervalo. E essa função, essa definição, basicamente o que ela significa é que sempre que o valor de x aumenta, o valor da função nesse x vai ter que aumentar. Se x1 é menor do que x2, f de x1 é menor que f de x2. Se o x variando de x1 para x2 ele cresce, o f de x variando de f de x1 para f de x vai ter que crescer também. Então, essa é a definição de crescimento de função. Então, escrevendo agora essa definição, nós vamos dizer que uma função f de domínio D e contra domínio C é crescente num subconjunto S, contido em D, se para todo x1 e x2 pertencente a esse subconjunto do domínio, a S, x1 menor que x2 implica f de x1 menor que f de x2. Sempre que o valor do x aumentar, do x1 para x2, o valor da f vai aumentar de f de x1 para f de x2. Então, vamos ver um exemplo agora menos gráfico, um exemplo mais algébrico, mais analítico aí do que a gente vai do conceito em ação, né, de como a gente mostraria um pouco mais formalmente, baseado na definição, que uma função dada é crescente. Tá? Aqui a gente quer mostrar que a função f de R para R, cuja expressão é f de x igual a 2x, é crescente em R. Tá? No caso, é crescente no subconjunto do domínio, que por um acaso é o próprio domínio. R está contido em R. Então, como é que a gente mostra que ela é crescente? Lembra que a gente quer provar que a definição é satisfeita, que para todo x1 e x2 pertencentes ao domínio, para todo x1 e x2 pertencentes ao conjunto onde a gente quer mostrar que ela é crescente, x1 menor do que x2 implica f de x1 menor que f de x2. Então, f de x1 é 2x1, f de x2 é 2x2. Então, a gente vai mostrar que um para todo é satisfeito, né? Uma forma de mostrar isso, uma forma direta, é você considerar quaisquer x1 e x2, né? Nessas condições, então mostrar que, sendo satisfeita essa hipótese, a conclusão será satisfeita. Então, vamos tomar x1 menor que x2 em R. Como 2 é um número positivo, né? Se a gente multiplicar
essa desigualdade, x1 menor do que x2, né, multiplicar os dois lados por 2, nós teremos 2x1 menor que 2x2. Ora, então, f de x1, que é 2x1, é menor que f de x2, que é 2x2, que é 2x2. Então, o que nós concluímos? Que sempre que x1 e x2 pertencem a R, com x1 menor que x2, nós temos f de x1 menor que f de x2. Portanto, a função satisfaz a definição de crescimento e podemos dizer que ela é crescente em R. Aquele quadradinho para ficar bonito. Mostre que a função f de R para R, dada por f de x igual a x ao quadrado, é crescente. Agora a gente quer mostrar que ela é crescente não mais no domínio inteiro, mas que ela é crescente nesse subconjunto do domínio, os não negativos. Até porque, se você se lembrar do gráfico disso aqui, isso aqui é uma parábola com a cavidade para cima, ela só vai ser crescente, né, para x maior ou igual a zero. Então, a gente quer mostrar que essa função é crescente não no domínio todo, porque ela não é, mas sim nesse subconjunto. Lembrando que a gente quer mostrar que, para todos x1 e x2 pertencentes a zero mais infinito, x1 menor que x2 implica f de x1 menor que f de x2. Quer dizer, x1 ao quadrado menor que x2 ao quadrado. Bom, vamos ver como a gente faz isso, né? Vamos tomar x1 e x2 quaisquer nesse subconjunto S, onde a gente quer provar que a função é crescente, com x1 menor que x2, e vamos sair fazendo conta, claro, sair não, né? Com estratégia, até nós chegarmos f de x1 menor que f de x2. Bom, repara que x1 e x2 pertencem a zero mais infinito. Então, x1 é maior ou igual a zero. E x2 é maior que x1. Então, x2 é maior que x1, que é maior ou igual a zero. Logo, x2 é maior do que zero. E, além disso, como x1 menor que x2, jogando esse cara para lá, x2 menos x1 é maior do que zero, porque x2 é maior do que x1. Então, nós temos x1 maior ou igual a zero, x2 maior que zero, de onde a gente pode concluir que x2 mais x1 é maior do que zero. Então, nós temos x2 menos x1 maior que zero, x2 mais x1 maior do que zero. O que a gente conclui disso? Né? Nós temos esse número positivo, x2 menos x1, esse número positivo, x2 mais x1, logo, o produto deles é positivo. Tá, e o que tem esse produto a ver com o que a gente quer provar? Ora, x2 menos x1 vezes x2 mais x1 é x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado, né? Diferença vezes soma, vai ser primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, x2 menos x1 maior que zero, consequentemente, x2 ao quadrado menos, é maior do que x1 ao quadrado. E então, f de x2, que é x2 ao quadrado, é maior que f de x1, que é x1 ao quadrado. Então, com isso, nós mostramos que para todo x1 e x2 em S, né, que é zero mais infinito, x1 menor do que x2 implica f de x1 menor do que f de x2. Onde nós usamos que os pontos estão em S? Nós usamos que os pontos estão em S, né, que os pontos estão em zero mais infinito, lembrando, para concluir que essa soma é positiva. A gente está somando dois números não negativos, sendo que um deles tem que ser positivo, logo a soma é positiva. Tá? A gente usou isso. Então, f é uma função crescente aí em zero mais infinito. Observação. Essa função, né, a função cujo gráfico está representado aí embaixo, essa função é crescente no intervalo 0, 2? O que você acha? Você vai falar, mas ela é crescente quase todo aí, só tem esse ponto 2 que ela dá um salto. Pois é, ela não é crescente. Pela nossa definição, não. Né? 1 é menor que 1,5, que está aqui. Só que f de 1 é 2. E f de 1,5, né, seria 1,75, alguma coisa aqui. Quer dizer, o valor da função cresce do 1 para 1, o x cresce do 1 para 1,5, mas o valor da função diminui. Né?
E essa função, ela é crescente no intervalo 0, 2? O que você acha? Será que sempre que x1 for menor do que x2, nós necessariamente vamos ter f de x1 menor que f de x2? Sim, essa função é crescente nesse intervalo. Por quê? Tenta escrever isso, tenta formalizar isso. Claro, você não vai ter a expressão da função, mas tenta argumentar um pouquinho. E essa função, ela é crescente no intervalo 0, 2? Pela nossa definição, sim. E eu quis destacar esse exemplo, porque tem esse ponto 2 aqui, em que você pode falar, mas a função ela não é crescente no 2, porque no 2 ela está praticamente horizontal. Bom, por um conceito que você vai ver lá em cálculo 1, né, no período que vem, se tudo der certo, e vai dar certo, você vai ver que ela tem sim uma inclinação horizontal aqui e tudo mais. Mas acontece que na nossa definição de crescimento, o crescimento da função não tem a ver com o comportamento dela apenas no ponto. Tem a ver com o comportamento dela, né, entre dois pontos, entre quaisquer dois pontos que você tomar nesse domínio, nesse subconjunto. Escolhe o 2. Qualquer ponto que você tomar menor que 2, por exemplo, x1 igual a 1, x2 igual a 2, a função vai crescer entre esses dois pontos. Tá? Então, ela sim é crescente nas nossas definições. Agora, uma pergunta interessante. Olha que legal. Se uma função f, de R para R, é crescente no intervalo de 0 até 1 e crescente também no intervalo 1 até 2, a gente pode dizer que essa função é crescente no intervalo 0, 2? Se a função cresce de 0 até 1 e cresce de 1 até 2, incluindo aí os extremos, dá para dizer que necessariamente ela é crescente de 0 até 2? Sim, isso é verdade. Como é que a gente prova isso? Vamos fazer, porque esse exemplo aqui é bem legal. Tá? A gente está trabalhando com as propriedades sem ter nenhuma informação algébrica, nenhuma informação sobre a expressão da função. É simplesmente definição. Ora, vamos tomar x1 e x2 nesse intervalo. Por quê? Bom, a gente quer mostrar que a função é crescente nesse intervalo. Então, a gente vai tomar x1 e x2 quaisquer nesse intervalo com x1 menor do que x2. Então, e nós queremos provar, para provar que ela é crescente, nós temos que provar que f de x1 é menor que f de x2. Tá? Então, tomando x1 e x2 no intervalo onde a gente quer provar que ela é crescente, com x1 menor do que x2, vamos chegar à conclusão de que f de x1 é menor que f de x2. Ora, vamos tomamos x1 e x2 no intervalo 0, 2. Pode acontecer, é uma possibilidade, de x1 e x2 estarem ambos no intervalo 0, 1. Nesse caso, se ambos estiverem no intervalo 0, 1, a gente já sabe que a função é crescente no intervalo 0, 1. Como ela é crescente no intervalo 0, 1 por hipótese, ela vai satisfazer que f de x1 é menor que f de x2. Essa é a definição de ser crescente no intervalo 0, 1. Então, se x1 e x2 ambos pertencerem a 0, 1, ok, provamos o que a gente quer provar, que é isso aqui. Se ambos pertencerem ao outro intervalo, onde a gente sabe que a função é crescente, o intervalo 1, 2, então, mesma coisa, nós também teremos que f de x1 é menor que f de x2. Por quê? Por hipótese, a função é crescente no intervalo 1, 2. Se x1 e x2 estiverem no intervalo 1, 2, como a função é crescente por hipótese no intervalo 1, 2, f de x1 menor que f de x2. Então, a única coisa que a gente ainda não tem provado é o que vai acontecer, então, se cada um tiver no intervalo. Se x1 pertencer ao intervalo 0, 1 e x2 pertencer, faltou um sinal de pertence aqui, e x2 pertencer ao intervalo 1, 2. Então, o que vai acontecer se não for nenhum dos casos anteriores? Se a gente não tiver os dois no intervalo 0, 1, não tivermos os dois no intervalo 1, 2, ou seja, um está em cada intervalo. E por que o x1 está nesse intervalo e o x2 está nesse? Porque x1 é menor que x2. O contrário não poderia ser. Você não poderia ter o x2 no menor intervalo, no intervalo da esquerda e x1 no intervalo da direita, né? Bom, a gente pode supor que x1 é diferente de 1. Por que a gente pode supor que x1 é diferente de 1? Pensa um pouco. O que aconteceria se o x1 fosse igual a 1? Se o x1 fosse igual a 1, a gente estaria caindo nesse caso, né?
x1 igual a 1, então ele também pertenceria a esse intervalo, ou seja, teríamos x1 e x2 nesse intervalo, então o resultado seguiria disso aqui, né? Então a gente tem x1 diferente de 1, ou seja, né, nós temos x1 pertence ao intervalo 0, 1, nós temos x1 maior ou igual a 0 e menor do que 1. Como x1 é menor do que 1, e a função é crescente no intervalo 0, 1, f de x1 é menor que f de 1. Tá? x1 menor que 1, logo, f de x1 menor que f de 1, que a função é crescente no intervalo 0, 1. Além disso, a função é crescente no intervalo 1, 2. E a gente tem x2 maior do que 1. Ou melhor, x2 maior ou igual a 1. Né? Então, f de x2 é maior ou igual a f de 1. Por quê? Se x2 for igual a 1, f de x2 é igual a f de 1. Se x2 for maior do que 1, f de x2 vai ser maior que f de x1, porque a função é crescente nesse intervalo. Assim, f de x1 é menor que f de x2. Né? F de x1 é menor que f de 1, que é menor ou igual a f de x2. Então, teríamos f de x1 menor que f de x2. Agora, olha essa perguntinha aí. Se f é crescente no intervalo 0, 1 e no intervalo 1, 2, a gente pode dizer que a função f é crescente no intervalo 0, 2? Ué, mas esse não é a mesma pergunta que a gente acabou de responder que sim? Não, não é. Olha só, aqui a hipótese tem uma ligeira diferença. A função é crescente no intervalo 0, 1, fechado, fechado, e crescente no intervalo 1, 2, aberto no 1, fechado no 2. E aí? Como consequência, ela é crescente no intervalo fechado no 0, fechado no 2? Não, não é. Estranho, né? Olha só, olha esse exemplo. Essa função que eu desenhei aqui, ela é crescente no intervalo 0, 1, concorda? Fechado no 0, fechado no 1, certo? Crescente no intervalo fechado 0, fechado 1. E agora? F é crescente no intervalo aberto no 0, fechado no 2. Desculpa, aberto no 1. E essa função aí? Ela é crescente no primeiro intervalo, crescente no segundo intervalo, mas ela não é crescente no intervalo 0, 2. Se você tomar x igual a 1 e x igual a 1,5, por exemplo, o valor da função vai diminuir do 1 para 1,5. Tá? Então, não é. Se ela é crescente no intervalo, crescente no outro, não necessariamente ela é crescente na união. Tá? No caso anterior foi porque tinha um ponto em comum nessa união. Esse ponto que a gente usou para trabalhar. Tá? O extremo em comum. Né? O extremo direito de um era o extremo esquerdo do outro. Tá? Aqui, esse extremo não pertence a um dos intervalos. Então não dá para fazer essa brincadeira. Funções decrescentes. A definição de decrescimento é basicamente uma adaptação, né, da de crescimento. A gente vai dizer que uma função f é decrescente no subconjunto S do domínio se, tomando x1 e x2 nesse subconjunto S, x1 menor do que x2 implicar que f de x1 é maior que f de x2. Aqui a gente está tomando o mesmo x1 menor que x2, ou seja, o x cresce do x1 para o x2. E o x crescendo do x1 para o x2 implica que o valor da função vai diminuir quando vai de f de x1 para f de x2. Ou seja, crescimento do x, por isso esse sinal, né, x1 menor que x2, o x cresce do x1 para o x2, implica decrescimento do valor da função. Ou seja, f de x1 é maior que f de x2. Esse sinal e esse estão contrários. O x cresceu do x1 para o x2, mas a f diminuiu quando passou do x1 para o x2. Então, isso é uma função decrescente. Mostre que a função f de r para r, dada por f de x igual a menos 2x, é decrescente em r. Como é que você faria? É bem parecido com aquele anterior, né? F de x igual a 2x, que era crescente. Nesse caso é decrescente. Por quê? Será que quanto maior o x, menor o valor da função? Lembra que a gente quer provar isso. O x cresce, consequentemente, o f de x diminui.
Vamos lá, vamos provar? Sejam x1 e x2, com x1 menor do que x2, né? Ok, mesmo começo. Menos 2 é menor do que zero, o que significa que se nós multiplicarmos essa desigualdade aqui de partida por menos 2, esse sinal vai inverter. Então, multiplicando por um negativo, menos 2, o sinal da desigualdade inverte. Logo, f de x1, que é isso aqui, é maior que f de x2, que é isso aqui. Logo, f é uma função decrescente, outro erro aqui, em R. É impressionante, porque a gente revisa, e na hora de apresentar, tá aí, aparece uma coisinha escrita errada. Se você por acaso tiver percebido alguma outra coisa escrita errada, por favor, me avisa, tá? Me escreve. Aqui é decrescente. Na versão impressa, que vai impressa, na versão da apresentação que eu vou enviar para vocês, né, tanto a versão de slide quanto a versão a ser impressa, tem essas correções. Pelo menos acho que eu consegui me lembrar de fazer. Mostre que aquela função f de R para R, tal que f de x igual a x2, a mesma função que a gente trabalhou lá, no exercício 2, se não me engano, mostre que ela é decrescente nesse intervalo. Quer dizer, é a mesma parábola, só que esse é o pedaço da parábola em que ela decresce. Queremos provar, né? Só para relembrar. Isso aqui é curioso, né? O valor do x aumenta, mas o valor do quadrado diminui. E realmente diminui, né, nos negativos. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, do menos 4 para o menos 1, aumenta o valor. Mas do 16 para o 1, diminui. Solução, tomamos x1 e x2 em S, com x1 menor do que x2, né? Quer dizer, x1 e x2 ambos não positivos. Da mesma forma que no anterior, nós temos x2 menos x1 maior do que zero, porque x2 é maior do que x1. E além disso, o x1, no máximo, ele é zero. Então, ele é menor ou igual a zero. O x2 no máximo é zero. Então, o x2 é menor ou igual a zero. Já o x1, que é menor que o x2, tem que ser negativo. Então, um cara que não é positivo, um cara menor ou igual a zero, somando com um cara que é menor do que zero, vai dar negativo. Então, nós temos x2 menos x1 positivo, x2 mais x1 negativo, produto dos dois, que é o produto de um positivo com um negativo, é negativo. Ora, então, x2 menos x1 vezes x2 mais x1, a gente sabe que é isso aqui, primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado, x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado é negativo. Consequentemente, x2 ao quadrado é menor que x1 ao quadrado. Logo, f de x2 é menor que f de x1. Então, o valor do x aumentou, mas o valor da f de x diminuiu. Então, a gente mostrou que a função é decrescente. Mais um erro aqui. Tá? A função é decrescente em menos infinito, zero. Funções monótonas não decrescentes. Uau! Monótona não decrescente. Né? O nome está um pouquinho sofisticado. Esquece um pouco esse monótona, tá? Monótona significa só que ela mantém o mesmo comportamento de não decrescer. Como assim não decrescer? Não olha para a definição ainda não. Vamos olhar para isso aqui. Essa função, você pode dizer que ela sempre cresce? Ela é crescente? Não, ela não é crescente. Ela não cresce nesse pedaço aqui, que é onde ela está horizontal. Mas o que você pode dizer é que ela não decresce. Não dá para dizer que ela cresce, mas você pode dizer que com certeza ela não diminui, ela não decresce. Então essa é uma função não decrescente. Se o x aumenta, né, se o x aumenta de x1 para x2, o valor da função ou vai aumentar, né, de f de x1 para f de x2, ou na pior das hipóteses fica igual. Por isso, esse menor é igual. Então, repetindo, o x aumenta do x1 para o x2, então a função pode ou aumentar de valor do f de x1 para o f de x2, ou continuar com o mesmo valor. Ela só não pode diminuir, por isso que ela é não decrescente. Tá? Então, não decrescente seria um caso mais fraco de crescimento do que crescente.
Tá? A gente não pode garantir que ela sempre aumenta, mas a gente pode garantir que ela, pelo menos ela não diminui. E, analogamente, nós temos a função monótona não crescente. É aquela que não cresce. Ela pode diminuir ou ficar constante, mas crescer jamais. Então, quando x aumenta, né, de x1 para x2, f de x1, o f de x ou diminui de f de x1 para f de x2, ou se mantém constante, se mantém igual. Observações. Uma função, a gente vai falar que uma função é monótona quando ela tiver um desses 4 comportamentos. Quando ela for crescente, decrescente, monótona não decrescente ou monótona não crescente. Tá? Então são 4 casos de monotonicidade. Crescimento, decrescimento, não decrescimento e não crescimento. Toda função crescente num subconjunto automaticamente é monótona não decrescente, concorda? Se ela cresce, então você pode garantir que ela não diminui. Né? Então, monótona não decrescente é um caso mais fraco de crescente. E toda função decrescente, toda função que diminui, necessariamente diminui, ela é uma função que não cresce. Se ela diminui, obrigatoriamente ela não pode crescer, ela é não crescente. Tem gente que chama a função monótona não decrescente simplesmente de função não decrescente. E da mesma forma chama a função monótona não crescente simplesmente de não crescente. Eu confesso que na maior parte das vezes eu vou abolir esse monótono. Tá? Eu também deveria falar monótona crescente, monótona decrescente, mas por economia a gente vai chamar só crescente, decrescente, não decrescente e não crescente. Todos esses 4 são casos de monotonicidade, são funções monótonas. E uma função é estritamente monótona se ela é crescente ou decrescente. Então nós temos a monotonicidade, que é qualquer uma dessas 4, né? Qualquer um desses 4 comportamentos de crescimento, sendo 2 deles estritos, que é o crescimento e o decrescimento. Mas isso é só nome. Se a gente precisar usar, se eu precisar desses nomes para me referir a alguma coisa, eu vou destacar. Tá? Ninguém precisa decorar isso, não. É importante você saber bem, entender bem o que acaba implicando decorar a definição de função crescente, decrescente, monótona não decrescente e monótona não crescente. Tá? Mas esse joguinho de nomes aqui você vai mais entender do que decorar, por favor. Algumas observações. A gente não tem que necessariamente classificar a função em um desses casos, em todos os intervalos não. Tá? Por exemplo, no intervalo -1, 4, essa função que tem um gráfico representado aqui, ela não é monótona, ela não é crescente, não é decrescente, não é não decrescente, não é não crescente. A gente não está criando uma classificação, que necessariamente a função tem que se enquadrar num desses casos. A gente está criando algumas qualidades, algumas propriedades que podem ou não acontecer. Pode ser que nenhuma delas aconteça. Nesse intervalo -1, 4, ela não tem nenhum desses casos de monotonicidade. Porém, de -1 a 0, ela é monótona. Ela é decrescente. De 0 a 1, ela é crescente. De 1 a 3, ela é monótona, ela é decrescente. Do 3 ao 4, ela é monótona, ela é crescente. Tá? Mas do -1 ao 4, não é monótona, nenhum dos 4 casos. E estudar o crescimento de uma função, né, pode não ser a tarefa fácil, pode ser bem difícil. Nos exemplos que a gente fez lá, 2x menos 2x, x ao quadrado, ok, dava para fazer ali formalmente, analiticamente, mas, por exemplo, essa função aqui. Onde ela é crescente? Bom, ela é crescente nesses intervalos aí. Olha que coisinha bonita. Como é que a gente chega a esses intervalos? Bom, você vai ver, né, período que vem, Deus é Pai, você vai ver em cálculo como você encontra bonitinho mesmo esses intervalos. Tá? Você vai ver uma ferramenta muito poderosa de cálculo chamado derivada que vai te ajudar a entender isso aí. Bom, essa função, só para ficar completo aí, o gráfico dela é esse. Tá? Ela é crescente aí do menos infinito até aquele ponto que eu nem ouso repetir, e ela é crescente novamente, né, até aqui,
e ela é crescente novamente desse ponto em diante. Tá? Esse outro ponto também que eu não tenho ideia de quem é, só voltando no slide anterior. Então, uma atividade de desafio que eu quero mesmo que você tente fazer, ela é muito legal. Uma função f de d para c, ela pode ser ao mesmo tempo monótona não crescente e monótona não decrescente em um conjunto S? Será que em algum subconjunto do domínio ela pode ao mesmo tempo ser não decrescente e não crescente? Se você tentar pensar na definição, talvez você se enrole, mas pensa um pouco no comportamento. O que uma função tem que satisfazer para não crescer e ao mesmo tempo não decrescer? Tenta formar a intuição a partir disso, a partir desses nomes, a partir desses conceitos. Se você conseguir formar essa definição, se você conseguir formar essa intuição, conseguir um bom palpite, talvez você consiga voltar e formalmente encaixar nas definições. Tá? Talvez não, você certamente vai conseguir. Com muito esforço, perseverança, você vai conseguir. Então, e aí? Tenta responder. Eu quero que você me envie aí a tua resposta. Tá? Em caso afirmativo, né, quem é essa função f? Como ela é? O que ela tem que fazer? O que ela tem que satisfazer para ela conseguir essa pureza de ao mesmo tempo não crescer e não decrescer? Ela tem um comportamento muito particular para isso acontecer. Se é que existe, né? Acho que eu já meio que dei um spoiler. Uma outra atividade, essa é da lista, se você tem uma função f de d para c, monótona crescente em S, a gente pode dizer que ela é automaticamente monótona não decrescente? Lá no slide, anteriormente, eu falei que sim, né? Mas por quê? Prova isso. Tá? E aí? O que você acha? Vamos tomar x1 e x2 em S com x1 menor do que x2. Como sempre. A gente quer provar que ela é monótona não decrescente. Então, a gente quer provar que f de x1 é menor ou igual a f de x2. O x cresce do x1 para o x2, então f de x vai ou crescer ou se manter igual na pior das hipóteses do f de x1 para f de x2. Ora, como f é crescente em S e x1 e x2 estão em S com x1 menor do que x2, então essa hipótese de que ela é crescente em S e o fato de x1 ser menor do que x2 em S garante que f de x1 é menor que f de x2. Quem é menor ou igual. Né? Se f de x1 é menor que f de x2, f de x1 é menor ou igual a f de x2. Então, ela é monótona não decrescente. Se f é monótona não decrescente, a gente pode garantir que ela é monótona crescente? A pergunta é contrária agora, trocada. A hipótese é que ela é monótona não decrescente e a gente quer mostrar que ela seja monótona crescente. Se é que é verdade. E aí? O que você acha? Isso é verdade? Toda monótona não decrescente, toda função que não decresce, a gente pode garantir que ela cresça? E se a função... Bom, então isso aí para você pensar, isso está na lista. Se f é monótona crescente e g é definida por g de x igual a menos f de x, ó, a f é crescente e a g é a menos f de x. Será que a gente pode garantir que a g é monótona o quê? A f é crescente e a expressão da g é menos a expressão da f. Se a f cresce, a gente pode garantir que a g decresce? O que você acha? Isso é verdade, eu quero que você mostre. Tá? Então, essas duas atividades estão lá na lista. Lista essa que você tem que resolver e eu espero que você me escreva com dúvidas ou pelo menos que você me escreva para falar que está tudo certo, tudo ok e você fez tudo certo. Tá? Mas me manda as suas soluções, só para dar aquela rabiscada. Tá? Então, é isso. Espero que vocês, mais uma vez, assistam com atenção, refaçam os exemplos, façam as atividades e a lista de exercícios. Tá? E assim a gente termina essa apresentação de hoje. Espero que a gente possa se ver em breve.